Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, feridos no coração, para darmos uma olhada no primeiro episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, vamos começar então uma espécie de aquecimento para a estreia da terceira temporada da série The Orville, que acontece agora, na próxima quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Eu só não sei se vai ser exibido aqui no Brasil pela Star Plus na quinta-feira. Acredito que não, porque outras séries que eles já estrearam por aqui no Brasil, eles não colocaram no mesmo dia que lá mundialmente. Provavelmente vai ser na sexta. E eu espero também que eu não precise recorrer aos velhos recursos da Sparrow Plus, se é que vocês me entendem. Enfim, né? Mas de qualquer forma, né? Aqui nesse episódio, nesse vídeo, especificamente dessa resenha, eu estou analisando o primeiro episódio lá da primeira temporada. Pois é, e na verdade, amanhã eu vou fazer a resenha do primeiro episódio da segunda temporada. Então, a batida sempre vai ser assim. Na segunda-feira, analiso o episódio referente à primeira temporada. Na terça-feira, o episódio referente à segunda temporada. E lá na sexta-feira, então, aí sim, episódios inéditos com o episódio da vez. Todo mundo sempre sincronizado. Eu já tinha feito esse tipo de maratona meio esquisito com outras séries. E é sempre interessante porque você pode às vezes acompanhar como o pessoal vai desenvolvendo as histórias, né, ao longo de uma temporada. E comparar com a temporada anterior é bastante interessante. Funciona. Acredito que vocês vão curtir também, porque vocês podem inclusive rever comigo os episódios das temporadas anteriores. Caso vocês não tenham visto, né, então comecem agora, porque as duas temporadas já está disponível lá na Star Plus à vontade. E sim, tem muita coisa boa para quem gosta de Star Trek, que exatamente é esse o grande chamariz dessa série. A gente percebe isso claramente quando a gente começa a acompanhar assim esse episódio de abertura de The Orville, né? É uma homenagem que, claro, esbarra primeiramente numa certa paródia, né? Mas não, é muito mais do que isso realmente. Aliás, né, sempre vale dizer, a ideia original de Seth MacFarlane, que é o criador aqui de The Orville, era exatamente oferecer à CBS um produto novo, que desse continuidade às séries anteriores da franquia Star Trek, mas foi meio que recusado. Por quê, né? Por que foi? Porque simplesmente já existia um projeto interno de renovação da franquia, ou seja, uma nova era, e, claro, resultou em Star Trek Discovery. Interessante é que o Seth, ele não desistiu, né? Ele tomou um pé na bunda dos detentores dos direitos da marca Star Trek, né? E ele falou, por que eu não continuo então o projeto só mudando algumas coisitas e faço a mesma coisa em outra casa? Foi o que ele fez. Ele acabou procurando outras produtoras e acabou exibindo lá o produto pela Fox através da Hulu lá nos anos anteriores, né? Agora está associado sim ao Star Plus. Mas enfim, ele conseguiu, ele tocou para frente. Então aquele projeto que era genuinamente uma continuação, né? Talvez, provavelmente, a Orville, que é o nome da nave, que é homônima à série, seria Enterprise. Provavelmente esta nave aqui, meio esquisitona, né? Seria uma nova Enterprise. Ou talvez até fosse chamar mesmo Orville e tivesse o mesmo conceito de ser uma nave menor, né? Porque é muito bem colocado aqui no começo do episódio que não é uma grande nave, não é a nave capitânia de toda a frota, não. É uma navezinha exploratória de porte médio, com, claro, também uma tripulação, vamos colocar entre aspas, né? Exatamente isso, né? Uma tripulação mediana também, não são os grandes, não são os maiores, mas não tem problema. A própria franquia, né? Ela não se valeu sempre apenas de uma nave chamada Enterprise. Já tivemos, por exemplo, a Voyager. E só, né? Nas outras séries, ou era Enterprise, ou era uma estação espacial, né? A Deep Space Nine. Mas de qualquer forma, né? Ok, já funcionava isso antigamente na própria franquia, que é base de tudo. Então temos aqui um conceito que é meio chupinhado, se vende como paródia, é uma homenagem, mas no fundo, é uma cópia. A gente não pode negar isso, mas é uma cópia, aí que tá, muito bem feita. E você percebe que é muito bem feita quando começa exatamente a comparação, porque
Bom, Seth MacFarlane perdeu a aposta do seu projeto para Star Trek Discovery, que estreou lá em setembro, né, em 24 de setembro de 2017. Só que The Orville acabou estreando 2 semanas antes, em 10 de setembro de 2017. Ou seja, ele já largou até antes. E as comparações, claro, começaram muito fácil. Se bem que lá em 2017, quando se ouviu falar desse projeto, então, The Orville, todo mundo falou, vai ser, e foi vendido, né? Vai ser uma paródia, vai ser apenas uma tiração de sarra. Isso, claro, lembrou muito Galaxy Quest, né? Aquele filme que foi de paródia, que aí todo mundo falou, vai ser a mesmíssima coisa. Não vamos levar a sério, mesmo porque o produto oficial Discovery está chegando também, né? Então, realmente ele foi meio que... ninguém apostou, vamos falar a verdade, né? Falando em Galaxy Quest, né? Tenho aqui um DVD, acabei de rever e era para ter lançado o vídeo resenha ontem, domingão, né? Mas vai ficar para o próximo. Eu vou comentar então aqui Galaxy Quest, que sim, meio que também deu origem um pouco também para The Orville. Se bem que eu acho que em entrevistas o Seth nunca meio que falou, não, eu também me inspirei em Galaxy Quest. Mas acho que sim também, né? Com certeza. De qualquer forma, é um bom filme, um excelente filme, mas eu comento mais no próximo domingão. Aliás, recomendo para vocês comprar, caso estejam interessados, essa versão que eu tenho aqui, que saiu agora não, né? Já tem um tempinho na Amazon, é uma versão americana, né? Inclusive prensada no México, mas tem legendas aqui em português. Não tem dublagem, mas tem as legendas e já ajuda bastante, inclusive também nos extras, que são bastante coisa que há por aqui. Então recomendo para vocês, caso estejam interessados, vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, do link para você poder adquirir através da Amazon, que foi onde eu comprei também. E também é uma forma de você ajudar aqui o Imantado Nerd, porque se você se vale do meu link para entrar lá dentro da Amazon e fazer a compra deste DVD, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. É uma merreca, mas não tem problema, ajuda a gente a crescer um pouquinho mais o canal. Enfim, vamos falar então do primeiro episódio aqui, abertura, piloto, então, de The Orville. Bom, é uma história, claro, aos moldes de Star Trek sobre um capitão que comanda a sua nave. Só que antes disso, tem um porém, que inclusive dá o diferencial exatamente dessa série em relação ao que a gente já conhecia de Star Trek, que é a relação um pouco, digamos assim, marital. Como assim? Bom, num belo dia, lá nos anos de 1418, Ed Mercer volta para casa. Ele sim, ele já era lotado como capitão, agora eu não me recordo, mas ele estava voltando do serviço, claro, né, integrante, né, da União Planetária, não é a Frota Estelar, é a União Planetária, mas ele está lá, ele é um oficial, acho que, não sei, ele não devia ser ainda um capitão, devia ser apenas um comandante. Ok, mas ele volta para casa, volta um pouquinho mais cedo, ih, caramba, aí ferrou, ele pega a esposa na cama com um cidadão azul, um alienígena, e acabou o casamento. A abertura da série é essa, um problema puramente familiar, um problema marital mesmo, né? Caramba, ferrou, lascou, e aí a história dá um pulo de 1 ano, e literalmente a cena seguinte já é o almirante ali da União Planetária convidando ou comunicando a Ed Mercer que, opa, olha, nós temos 3.000 naves aqui na nossa frota, e tá faltando gente. Você não seria a primeira opção, porque você andou fazendo muitas besteiras nesse ano, né, de chifre na cabeça, né? Ficou bêbado aqui, acolá, né? Enfim, não deu certo, né? Você foi meio que afastado, mas vou te dar uma chance. Você não merece, mas eu vou te dar uma chance, né? Tem tanta nave sobrando mesmo para ser comandada. Então, você vai comandar então a The Orville, que não é uma nave novinha, né? Ela já vem de uma outra capitã que está se afastando, né, cedendo o posto, então ele já vai pegar uma tripulação praticamente completa, né, só falta colocar mais um timoneiro e também achar um primeiro oficial. Bom, basicamente isso, né, tá tudo prontinho para ele, deram a segunda chance para ele, e ele foi então. Claro, né, então a primeira metade aqui desse episódio inicial é justamente apresentar todo o elenco de personagens, uma sequência até muito direta e franca, né? Em outras séries da franquia Star Trek, né, tinha que se fazer um certo esforço narrativo para apresentar os seus vários personagens de uma maneira que já vendesse, claro, cada uma das suas histórias particulares, pelo menos assim, né, pontualmente. Mas aqui não, simplesmente, né, ele está lá no hangar onde ele fez uma reunião com todos os tripulantes
e depois pediu que apenas os seus oficiais sêniores ficassem presentes para ele ter um tete-a-tete, uma apresentação mais formal com eles. Então aí a gente conhece todos, claro, todo o elenco principal aqui da série, de uma maneira direta, rápida, sem muitas enrolações, onde basicamente eles se definem na resposta ao Capitão Mercer a respeito de quem eles são, né? Eu tô me dando uma olhada ali na ficha técnica, né? É muito fácil, muito rápido e direto, sem muitas firulas, o que funciona bastante, para falar a verdade. Bom, e lá a gente acaba conhecendo... Bom, primeiro antes a gente já tinha sido apresentado pelo seu amigo, né? O Malloy, o Gordon Malloy, né? Que é também outro cara problemático, né? Ele não chegou a levar chifre na cabeça para ficar meio tantã e acabar fazendo coisas erradas dentro da sua carreira, né? Mas ele também foi dispensado porque, se bem que também foi por mulher, né? Ele estava lá meio que se exibindo, acabou fazendo algumas bancadas, pilotando para lá e para cá, foi rebaixado, foi excluído e provavelmente nunca mais pilotaria uma nave estelar. Mas, amigão, é para isso, né? Então o Ed Mercer chamou ele para ser o timoneiro ali, então, da nave. Temos também o navegador, que é o Lamar, também uma figura interessante, que para quem já viu toda a série, né? Sabe que ele vai crescer bastante no futuro. Mas por enquanto ele fica apenas um amigão grande ali do Gordon, né? Aliás, os dois principais responsáveis por as piadas mais acontecerem na ponte de comando, pelo menos de uma maneira inicial. É bem bacana, claro, no Lamar não tem lá grande destaque por enquanto, mas ok. Temos também, que foi apresentada primeiro, né? A chefe de segurança, que é apenas uma mulher jovem de 23 anos, né? E você fala, cara, uma expressão que parece uma adolescente a bordo, né? Quase, meu Deus, isso vai ser mais um Wesley Crusher. Não, só que ela tem um diferencial, né? Ela também é uma alien, só que ela tem uma característica interessante. No planeta dela, ela é uma mulher fêmea normal, só que quando ela está em outros planetas, ela fica com uma força superior, né? Quase uma Superwoman. Pois é, uma Supergirl. Também serve. Ela fica completamente forte. E os dotes dela de força são muito bem exibidos aqui nesse primeiro episódio. Também é um episódio, também é um personagem interessante assim de abertura, que também vai ficando cada vez mais interessantes ao longo dos episódios. Temos a chefe médica, Claire, né? Que se mostra bem naquelas de... Caramba, eu podia estar em outro lugar, mas estou aqui para ajudar. Tem uma questão interessante ali também, mas é apenas uma apresentação. E, para finalizar, o chefe de ciências, que é o Isaac, né, uma entidade ali tecnológica, artificial, e o povo dele, né, o que vem de Kylo One, os Kylon, são completamente racistas, xenófobos, acham que qualquer forma de vida são completamente inferiores a ele, mas ele está ali num programa de intercâmbio, né, tá numa posição de destaque, né, caramba, ele é o chefe de segurança, chefe de ciências da nave, chefe de assuntos tecnológicos, tudo está na mão dele, né? Até um certo exagero, apenas um intercâmbio, por que ele está numa função tão importante? Bom, mas é uma nave, não é nem B, é uma nave L, M, Z talvez, não é a nave capitânia da frota, por isso que até que ele pode estar nesse posto, né? A gente pode num primeiro momento estranhar, mas é por causa disso mesmo, né? Enfim, primeira metade do episódio completamente mostrando todos os personagens, inclusive mostrando também o personagem Geleca, né? Meleca, né? Que Mercer atropela, né? Quando ele sai correndo num corredor. Isso porque, claro, né? Tinha que ter outra pegadinha também nesse episódio, né? Tava faltando, ele conseguiu, né, o timoneiro, que é o seu amigão, mas também faltava o primeiro oficial. Bom, a própria União Planetária já mandou para ele, mas a novidade é a própria ex-mulher, uma sacanagem literal, né? Na verdade, ela pediu para estar ali naquele posto. E ele fica possesso, obviamente, né? Pensando que estava seguindo a sua vida sem ela e ela retorna ali para complicar tudo. Enfim, exposto completamente e valorizando de novo que a série se baseia e se diferencia bastante de Star Trek originalmente nessa questão dessa relação super intensa entre esses dois personagens principais, que é o capitão Ed Mercer e também a sua primeira oficial, que é a Kelly Grayson. E pode apostar que no decorrer de toda a temporada, também da segunda temporada, é a mesmíssima coisa. Eu espero, na verdade, que seja também na terceira temporada, porque senão a série começa a ficar um pouquinho diferente demais. Pode até ser um pouco repetitivo, sempre se basear nos dois, mas não tem problema. As histórias funcionam bastante. Inclusive quando entra, então, a história da parte científica mesmo aqui, né? Ficção científica.
na segunda metade então do episódio, onde eles são chamados até um posto científico num tal planetinha Y2, coisa assim, né, para entregar suprimentos. Só que chega lá, o chefe cientista diz: não, na verdade a gente não está a fim de suprimentos, eu chamei vocês aqui por causa de um potencial aqui armamentício. Oi? Pois é, lá nos desenvolvimentos das experiências, eles acabaram fazendo uma traquitana lá que consegue, dentro de um certo campo restrito, né, avançar o tempo. Ou seja, em termos de construir, por exemplo, alimentação abundante, seria muito interessante, porque você podia colocar sementes de diversas plantas, elas cresceriam imediatamente, né, colocaria ali dentro da cúpula temporal, né, passava 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, e o alimento sim florescia. Só que, muito bem sacando a Lana, né, a máquina, né, na verdade pode se transformar numa arma completa, né, porque podia, por exemplo, se focasse o campo ali energético em cima de um contingente militar, caramba, todos os jovens soldados se transformariam em velhinhos idosos, que mal poderiam se curar as suas armas, né. Enfim, conceito interessante ali, rápido, direto também, sem muitas firulas mesmo, porque só tem mais 20 minutos para contar toda essa historinha. E claro, tinha que aparecer os vilões, né? Os grandes vilões dessa série, que são os Krills, né? Uns cidadãos lá, muitos branquelos, bem albinos, né? Que lembram um pouquinho alguns aliens que a gente já viu, por exemplo, lá em Deep Space Nine. Os Shenradar, por exemplo, né? Enfim, não importa. Talvez seja um pouquinho de homenagem também. Mas o que a gente precisa destacar é que, no fundo, quando chega essa segunda metade, onde vai contar a história da semana em si, ela é um pouquinho fraca, tem uma solução esperta, quem faz a solução, na verdade, é a própria Kelly, né, para valorizar a sua importância ali dentro da nave, porque ela tinha dito antes: tá, tudo bem, você não gostou que eu estou aqui na sua nave, Ed, então, assim que tiver oportunidade, vier um substituto, eu vou embora. Quando ela provou ser muito útil à tripulação para resolver aquela pendenga, o próprio Ed falou: não, fica aí, vai. A gente está separado, mas não tem problema, a gente consegue relevar esse pequeno problema entre nós. Será? Bom, a gente já sabe então que, como a estreia valorizou bastante a relação dos dois, obviamente isso vai ser explorado em episódios futuros. E sim, é verdade. Enquanto as outras histórias também vão aparecendo. Eu acabei esquecendo de falar, né, do segundo oficial, agora que me lembrei. É porque eu sei que daqui a pouco tem uma boa explanação a respeito desse personagem, que é o Bortus. O segundo oficial é o Bortus, que também é um alien do planeta Móculos, onde lá o pessoal, a espécie dele, né, não tem fêmeas. É uma sociedade completamente de machos. Coisa interessante, que é exposto apenas primeiro numa piada, né, que eles urinam apenas uma vez por ano. Enfim, é bacana, é divertido. E esse personagem, né, assim, juntando com o Isaac, que é a inteligência artificial ali, são aqueles típicos personagens que a gente encontra em Star Trek, né, que apresenta pra gente uma sociedade diferente. Principalmente, claro, o Isaac, ele se conecta mais ao Data, a um tipo assim do Spock. Já o Bortus é até diferente. Claro, ele também se conecta aos Klingons, porque a sociedade dele é a que fornece as maiores armas para toda a União Planetária. É uma comparação assim interessante, tem muitas linhas narrativas que a gente pode considerar com a honra, que a gente vê muito também com os Klingons, ou seja, é muito bem baseado também. É uma boa sacada do Seth MacFarlane. Com certeza sim, ele soube analisar o que ele já tinha antes, quer dizer, a franquia Star Trek tinha antes, quando ele modelou o que ele queria fazer como uma futura série, ele acertou em muitos pontos. Claro que, analisando esse episódio de abertura, você fala: caramba, não tem nada demais, é apenas uma paródia, apenas uma cópia descarada de Star Trek, né? Você podia dizer: não, isso aqui, Galaxy Quest, era apenas um filme comédia, né? Apenas uma diversão, acabou. Mas fazer uma série inteira a respeito de uma cópia assim, muito, né, sem muitas disfarces, cara, não funciona. E é uma comédia, mas eu não ri tanto assim. Não, as piadas são interessantes, dá para rir bastante de várias delas, mas você percebe depois nos próximos episódios que as piadas começam a ficar um pouquinho
um pouquinho grossas, digamos assim, mas não tem problema. Isso é até um estilo do Seth MacFarlane, que, claro, para quem não sabe, né, autor de Family Guy, como também, né, coautor de American Dad ou The Cleveland Show. 3 animações que tem, sim, aquele humor ali mais pesado, mais ácido. E aqui os personagens, um pouco menos, mas ainda mantém um estilo, digamos assim, né? Ou seja, não é humor para qualquer um também. Tá? Tem umas birutices que vai aparecer nos próximos episódios que você pensa, não sei. Bom, enfim, quando saiu a série lá em 2017, eu tive que acessar através da Sparrow Plus. E eu acabei pegando os 3 primeiros episódios, se eu não me engano, que acho que já estava disponível na época. Eu assisti esse aqui primeiro e falei, não sei se vale a pena, não tem nada demais, é realmente apenas uma paródia, bonitinha, né? Valorizando... também esqueci de dizer, né? A valorização da nave, da Orville, quando o Mercy aparece a primeira vez perto dela, né? Mesmo jeito que foi lá no primeiro filme de Star Trek no cinema, né? Quando a Enterprise é vista lá pelo Kirk e você fica babando aquela trilha sonora forte, impactante, querendo te colocar para dentro. Bom, no caso aqui, ele literalmente disse, pessoal, se vocês gostam de Star Trek, faz anos que vocês não possuem esse produto na frente de vocês, é isso que vocês vão ver aqui. Confiem em mim. A vendagem ali foi excelente através da nave, que é assim um grande personagem também aqui para essa série. Bom, mas isso era suficiente para gostar? Foi o que eu tive de impressão inicial. Eu não tive vontade de ver os outros 2 episódios que eu já tinha em mãos. Realmente eu não vi. Eu achei esse produto aqui inicial apenas ok, não tinha nada demais. E só vários anos depois eu que acabei vendo toda a série na íntegra. Na verdade foi questão de... Foi o ano passado? Foi o ano retrasado? Quando o Discovery afundou de vez, é que eu fiquei interessado em The Orville. Eu falei, caramba, e aquela série? Eu sempre vejo o pessoal falando que é boa, muita gente mesmo falando que era sensacional, e eu nunca acreditando de fato. Quando, enfim, então, coisa de quase 2 anos atrás, eu assisti a primeira e a segunda temporada em sequência e me diverti muito, porque The Orville é uma série de Star Trek muito mais do que Discovery ou Picard. Claro, a nova agora, Strange New Worlds, é uma série que se assemelha um pouco ao que a gente gostava antes, mas também tem seus problemas. Falando assim nessa questão de impor certas ideias ideológicas que estão forrando todas as novas séries aqui nessa nova era de Star Trek, né? Como tem muito em Discovery, muito em Picard, também tem lá em Strange New Worlds. E sim, também existe isso na pegada do texto de The Orville, mas é muito sutil. E na verdade, quando eles colocam essas coisas, eles entregam uma história conectada de ficção científica que é sensacional, que a gente vai ver daqui a pouco nos episódios seguintes aqui, ainda da primeira temporada. Ou seja, eles vendem o mesmo tipo de peixe, mas vendem com um acompanhamento sensacional, que é o acompanhamento de fato que a gente quer ver, né? Você pode vender suas ideologias à vontade, suas lacrações, não tem problema, mas apresente primeiro uma boa história ali em volta. Isso, claro, não dá para perceber no primeiro episódio. É um episódio apenas ok, mediano, mas vale apostar. Quem assiste o primeiro episódio pode se decepcionar, pode achar muito fraquinho até, mas continua que vai ficar bom o negócio. Só para um resumo para vocês, a série ela tende a perder seu lado cômico e ficar cada vez mais séria. E quando ela vai por esse caminho, ela vai cada vez mais sendo Star Trek do que as novas séries da franquia que pode deter a marca. Exatamente isso. Eles acabam sendo melhores. Enfim, para esse episódio de estreia, primeira temporada de Orville, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Não tem nada demais. É quase um pouquinho acima de um produto mediano, que nem é bom nem ruim. Ele só se destaca um pouquinho, né? Sai um pouquinho da média, porque ele consegue carregar o espírito, né? Quando a gente vê a nave, quando a gente vê a estrutura da série, a composição dos personagens, você está vendo Star Trek, por isso você pode até dar um voto de confiança, mesmo não tendo gostado muito. Mas eu digo, continue, porque o negócio fica cada vez melhor. Para esse primeiro episódio, 3 asteriscos está de bom tamanho. Agora vamos comparar então como é que foi a abertura da segunda temporada.
no vídeo de amanhã, quando a gente analisa lá o seu primeiro episódio. Lembrando de novo, sexta-feira, espero, se tudo der certo, na Star Plus aqui no Brasil, estaremos vendo como é que foi a estreia, então, da terceira temporada de The Orville. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre essa série aqui, paródia, homenagem, sensacional. Coloquem aqui nos comentários do vídeo para saber se tem tracker que também gosta de The Orville. É isso.